Estudo Bíblico Filipenses 4, versos 1 a 9. Paulo exorta a todos a se manterem firmes com alegria e para terem a esperança de receberem a coroa que nos está reservada quando Cristo retornar. Paulo está pensando na volta de Cristo quando chama seus leitores de alegria e coroa. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Nossa alegria e esperança sempre tem que ser essa, que um dia Cristo vai voltar e nos dará a coroa da vida eterna. Sintique e Evódia eram mulheres corajosas e companheiras de trabalho de Paulo. Elas tinham grande influência na igreja, e a preocupação de Paulo é que elas andassem em unidade para que toda a igreja pudesse andar do mesmo modo. A palavra grega para moderação sugere um conceito de espírito perdoador, no qual Jesus nos dá exemplo. Somente a pessoa moderada com um espírito perdoador consegue aprender o segredo da alegria. Essa pessoa abre mão dos seus direitos em favor do bom testemunho e da expansão do reino de Deus. Paulo estava encorajando seus leitores a adotarem uma perspectiva mais positiva sobre as suas circunstâncias, em vez de se entregarem a uma preocupação irracional. E ao invés de ficarem ansiosos, deveriam se entregar à prática da oração. Apresentar petições a Deus nos dá um escape para a ansiedade. Pedir e já agradecer é um antídoto para a preocupação. Em meio à luta, sentir a paz que só Deus pode dar é a resposta direta para a cura da ansiedade. E aquilo que não pode ser totalmente compreendido, a paz que excede todo entendimento, pode ser profundamente experimentado por aqueles que estão em Cristo Jesus. Concluindo essas exortações, Paulo convidou seus leitores a uma vida de obediência, a resposta certa para a paz de Deus. As virtudes listadas no verso 8 representam onde o crente deve colocar seus pensamentos. O pensamento colocado nessas coisas não é um fim em si mesmo, mas é a preparação para uma ação intencional. Os filipenses deveriam ser guiados tanto pelos ensinamentos de Paulo, como pelo seu exemplo, especialmente o seu amor por eles. Ter o Deus de paz conosco é o cumprimento da promessa para aqueles que são obedientes. Versos 10 a 23. Nesses versículos de gratidão, Paulo volta a agradecer aos filipenses por se associarem com ele e seu ministério em relação ao apoio financeiro. Paulo focalizou a alegria e o companheirismo. Paulo focalizou em como Deus havia dado a ele contentamento em suas circunstâncias. Os versos de 11 a 13 não negam a realidade das necessidades de Paulo, mas essa realidade foi testemunha do quanto o apóstolo sabia viver com alegria, tanto na escassez como na abundância. Dotado do poder e da atitude de Cristo, Paulo era capaz de enfrentar todas as situações com alegria e gratidão. Ele queria ensinar essa mesma atitude aos seus leitores. Paulo estava amplamente suprido e não queria criar dificuldades para os recursos da igreja, e sua principal alegria não era ter suas necessidades supridas, e sim ver como a igreja se doou e se comprometeu com a obra missionária. Ele via nessa doação um ato de adoração agradável ao Senhor e pela qual Deus os abençoaria rica e abundantemente. No verso 20, Paulo expressa uma resposta de confiança e compromisso com o que foi dito. É uma declaração que confirma a confiabilidade e a seriedade do que foi declarado. Paulo saúda todos os santos, apontando para a solidariedade corporativa dos crentes, tanto em si como entre as igrejas locais, nesse caso Filipos e Roma. Ele inclui os santos da casa de César, que eram os crentes romanos com quem Paulo tinha contato. E isso nos ensina que é possível ser santo até na casa de César. Verdades fundamentais do livro de Filipenses. O Evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo em face de perseguições. Sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida ao servir uns aos outros à semelhança de Jesus Cristo.
Os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos do legalismo e do antinomianismo, crença de que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. Apoiar os outros no ministério é uma importante prática cristã e que agrada o coração de Deus, redundando em bênção para quem abençoa.